Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar da área que eu acredito ser a mais complicada, né? Complicada no sentido de problemática, né? Da área de cripto, que são as stablecoins e as CBDCs, tá? E aí eu vou me aprofundar mais sobre o que são essas duas categorias, vamos dizer assim, de ativos, né? E aí a gente vai comentar por que elas são tão problemáticas, no meu ponto de vista, obviamente. Mas primeiro, editor, vinhetinha aí, vai. Bom, para quem não está habituado com os termos, né, CBDC e stablecoin, vamos às definições, né, para ficar claro. Stablecoins são criptoativos, criptomoedas, né? São tokens, na sua essência são tokens ERC20 dentro de alguma rede, pode ser dentro de uma rede Ethereum ou pode ser dentro de uma rede independente, né? E tal, como é o caso do BUSD, por exemplo, que é uma rede da Binance, né? São tokens lastreados em uma moeda fiat, né? Numa moeda fiduciária. Então a gente tem aqui alguns casos, por exemplo, o SDC, o SDT, a gente tinha, né, o ST, que era pareado ao Terra Luna ali e tal, e a gente tem o BUSD e tal, são moedas que são lastreadas no valor do dólar, né? Então, na teoria, uma stablecoin lastro dólar tem o mesmo valor de $1. Então, se eu tenho um ST, ou um SDC, um SDT, né? Um token vale $1. Isso é a teoria. Para conseguir lastrear um token em uma moeda fiat, o que na teoria... Por que eu tô falando bastante teoria, né? Porque isso a gente tá falando do conceito. Mas a aplicabilidade disso não é 100% do que seria o conceito. O SDC, o SDT, teoricamente, deveriam ter alocação, né, reservas de dólar proporcionais, ou pelo menos na sua totalidade, do que foi emitido de tokens. Então, se a gente tem 1 trilhão de tokens UST, a gente teria que ter $1 trilhão em reserva no banco, né? É mais ou menos como se a gente estivesse falando do lastro em ouro que existia nas moedas fiat. Para poder o governo imprimir mais dinheiro, ele precisava ter ouro guardado para poder fazer essa impressão. Se não tiver o ouro, não teria a impressão. Só que a gente não tem mais esse lastro em ouro nas moedas fiat, né? Para quem entende, sabe um pouquinho de história, sabe que o dólar ele não é mais lastreado em ouro. E teoricamente, as stablecoins, elas deveriam ter lastro no dólar, mas também não é 100% da realidade. Por quê? Porque o mesmo conceito que os bancos usam, né, de reservas fracionárias para poder somente ter reservas proporcionais à necessidade de saque imediato, essas stablecoins também estão fazendo com suas reservas pareadas dólar, né? Se você pegar o balanço do SDT, né, que é a Tether, que para mim é a mais complicada de todas essas stablecoins, é a que mais tem probabilidade de dar problema, né? Vocês vão perceber que a boa parte do que a Tether fala, que é reserva, na prática são como se fossem investimentos. São dívidas de empresas, né, os debentures, são aplicações. Então a Tether, na prática, o que ela faz? Ela pega o seu dólar que você depositou lá quando você comprou seu o SDT, e ela investe ou compra dívidas ou compra papéis, né, compra em papers, para basear
né? O caixa da empresa ela não é líquido. É um percentual mínimo que é de dinheiro, de fato, de dólar que tem lá na conta da USDT, né? Se não me falha a memória, o último balanço da Tether, só 14% das reservas eram de fato em moeda, né? Em banco, né? No banco, dinheiro e tal. Qual é o ponto mais importante para a gente entender com relação a isso, né? Se por qualquer motivo que seja a paridade dessa moeda começar a sofrer instabilidade, como aconteceu no caso da UST, muita gente fazendo pump and dump ali em cima da moeda, uma grande baleia do mercado vai lá e vende muita dessa stablecoin, pode acontecer variações ali. Quem acompanha, né, as estatísticas do mundo cripto aí sabe que nem sempre os stablecoins estão pareados 100%, mas as empresas que fazem o gerenciamento dessas stablecoins, eles têm a missão de, sempre que há uma discrepância entre o valor de paridade, injetar liquidez no mercado ou recomprar parte dos tokens para a paridade voltar. Se, novamente, por um acaso, essa paridade começar a sofrer instabilidade e começar a perder a paridade, a gente já viu isso acontecendo algumas vezes. A moeda começa, o token, né, começa a se desvalorizar e passa a valer menos. Passando a valer menos de $1, então a gente está tendo uma desvalorização do token. Pode acontecer um movimento de começar a ter uma quantidade absurda de pessoas sacando seus ativos para não perder dinheiro. Se teoricamente eu estou investindo numa moeda estável, uma stablecoin, que me garantia que $1 seria um token, se esse token agora está valendo 70 centavos, quer dizer que eu já perdi 30% do valor dos meus tokens. Então eu vou correr lá na exchange para trocar esse negócio por qualquer outra coisa, por Bitcoin, por moeda fiat até, mas eu não vou correr o risco dessa moeda virar pó. E stablecoins, ela tem uma movimentação muito engraçada, que o que mantém a stablecoin na prática é só a paridade da moeda. Então, se perde a paridade, né, o case não faz sentido. O ST, quando perdeu a paridade, começou a cair, não tem nada por trás ali. É diferente de quando a gente fala de uma Ethereum, por exemplo, que tem todo um ecossistema. A UST, ela era um token dentro de uma blockchain, ela não tem tecnologia, ela não tem nada que vai manter o preço, tirando o único e exclusivo fato da paridade. Perdeu a paridade, a moeda vira pó. Se você pegar o gráfico da UST, editor, bota aí o gráfico de queda da UST. Vocês vão ver que foi lá de $1 para 0,0000 alguma coisa. Porque o mercado desacreditou na stablecoin e vendeu tudo. Vendeu tudo. Tem, né, alguns malucos ainda que mantêm um pouco de UST, que acabou virando UST Classic, né, e tal. Na esperança que algum dia, quem sabe, essa moeda volte a ter o valor de $1. E aí o cara comprou milhões de UST por centavos, por $1, $5 e tal. Esse mesmo problema da paridade, ela pode ocorrer em qualquer stablecoin. Se eu for colocar, né, quais são as stablecoins que eu acredito ser mais confiáveis, questão de balanço, questão de reservas, eu falaria talvez de USDC. Ela parece ter um lastro mais bem estruturado, né? A empresa que está por trás. Uma coisa importante também da gente falar sobre stablecoins.
toda stablecoin tem uma empresa, uma entidade que vai fazer controle da paridade. No caso da USDT é a Tether, no caso da BUSD é a Binance, no caso da USDC tem uma outra empresa lá que cuida, que eu não lembro o nome. Então, sempre essa empresa que faz o gerenciamento desse lastro. Se a moeda perde paridade, a empresa vai lá e compra a token, injeta liquidez e por aí vai, né? Então, a BUSD é Binance. Binance é uma das maiores, se não a maior, exchange do mundo. Então, tem reserva, tem lastro, né? Então, possivelmente, é muito difícil que a BUSD algum dia venha dar problema. Quando que a BUSD pode dar problema? Se a Binance quebrar. Honestamente, olhando hoje, a estrutura da Binance, muito improvável. Pode acontecer no futuro na Binance quebrar? Pode. Principalmente que ela tem sofrido muitas sanções, multas e não sei o que mais. Vários países querendo proibir porque ela não segue as legislações locais e lá, né? Mas a movimentação que a Binance tem do mercado cripto é tão grande que é muito difícil dela quebrar, porque ela pode ser bloqueada em um país, mas ela tem mais 200 e porrada para poder funcionar. E a liquidez dela é tão bizarra que é muito difícil. Muita gente de importância começa a ver a Binance como um mal necessário por causa da volumetria, porque as exchanges nacionais elas não conseguem dar conta da liquidez que a Binance tem. A concorrência, não existe concorrência. Por exemplo, se você for pegar aqui no Brasil, você fala assim, existe alguma exchange brasileira que compete diretamente com a Binance? Não existe. A volumetria, a liquidez de exchanges brasileiras é uma fração mínima do que a Binance é. E aí, enfim, eu não vou nem entrar muito a fundo no tema de exchanges. Eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo só de exchanges, falando sobre exchanges específicos, né? Mas vamos continuar aqui sem ser muito prolixo, né? Tá bom, André. Você falou de stablecoin, lastro, bababá. Agora vamos falar do vespero maior do universo, que se chama CBDCs. O que é CBDC, né? São moedas digitais de bancos centrais. Primeira coisa de tudo que a gente precisa entender. Isso não é criptomoeda, tá? CBDC, na teoria, utiliza de tecnologias das criptomoedas para criar moedas fiat em formato digital. Moedas fiduciárias de maneira digital, usando blockchain, usando networks e blá blá blá. Primeira coisa, sobre CBDC. Em alguns vídeos que eu fiz há pouco tempo atrás, vocês procurarem aí sobre Web3, vocês vão ver que eu falei o seguinte. Blockchain não é sinônimo de descentralização. Nós podemos ter blockchains centralizadas. O que provém a segurança e a confiabilidade da cripto não é a blockchain. A blockchain é um banco de dados. O que provém a descentralização é a rede descentraliza, o que replica essa blockchain em vários nodes no mundo inteiro, como se fosse uma CDN. E o que provém a segurança dessas transações são os validadores. A partir do momento que a gente pega esse ecossistema, a gente tenta copiar isso para um governo, o governo vai ter 100% do controle da validação dos nodes. Essa moeda não vai ser minerável, essa moeda vai ser centralizada, independente de usar blockchain. Inclusive, blockchain
é um sistema relativamente simples de ser criado. A gente fez vários conteúdos aqui no canal criando uma blockchain rudimentar. Em algumas horas você consegue criar uma blockchain. Não vai ficar perfeito e tal, não sei o que, mas funciona. Eu não sei que tipo de tecnologia que, por exemplo, a Real Digital vai querer utilizar. Se vai pegar uma blockchain já existente, tipo a do Ethereum ou do próprio Bitcoin, ou vocês vão querer criar a própria blockchain deles. E aí a gente tem vários problemas atrelados a isso. De segurança, de bugs, de escala, né? Principalmente quando a gente fala de gerenciar transferências monetárias de um país com 210 milhões de habitantes. Eu particularmente acho, honestamente, que o Pix já foi um primeiro teste para as CBDCs. Mas, CBDC é uma aberração. Eu até coloquei um trecho de uma entrevista do Fernando Urrich falando sobre CBDC. E a minha opinião é muito semelhante à do Fernando Urrich, que CBDC não deveria existir. Não um governo, qualquer um que seja, não estou entrando em méritos de esquerda ou direita, estou falando que nenhum governo, a não ser que seja um governo totalitário, deveria ter o poder de controlar todo o dinheiro de uma população. Não deveria. Os riscos implícitos na CBDC são muito altos. Por que eu tô falando isso? Quando a gente teve, na época se não me engano, do Collor, que foram lá e pegaram as poupanças dos brasileiros e tal, a ordem foi dada, os bancos executaram a ordem, mas o banco podia se negar. Na época do confisco, né? Quem deve estar... Eu não era vivo, né? Eu era bem pequenininho, na verdade, nessa época aí que pegaram as poupanças do confisco do Collor. Os bancos, eles tinham a opção de falar assim, beleza, vou aceitar o confisco ou não vou aceitar. Tendo uma CBDC, isso não é opcional. E teoricamente, tendo uma moeda digital, e o mundo está cada vez mais digitalizado, não vai ter mais a necessidade de ter papel moeda. Então você imagina, você acordar um dia e seu sistema de CBDC tá offline. O Real Digital lá provavelmente vai ser um app. Tá offline, ninguém consegue transferir, ninguém consegue pagar nada. Ou pior, o governo mandou bloquear a porra toda. Ainda, o governo vai ter acesso a tudo que você faz na sua vida, tudo que você compra, o pornô que você assina, né, a maconha que você compra com um traficante do lado ali. Ele vai saber tudo que você tá fazendo. Tudo de bom e de ruim que você faz na sua vida, o governo vai saber. E ele pode simplesmente falar assim, não vou aceitar o TED da conta do X pro Y. O problema é seu. O controle que hoje é exercido pelos bancos, que eu já acho horroroso, né? Um limite de TED, limite de transferência da madrugada, isso é horroroso, cara. Você tem que quase que se justificar pro banco por que você tá gastando o seu próprio dinheiro. É ridículo. E os bancos todos fazem isso, né? Tem limite lá de quanto você pode transferir e tal. Isso na mão de um banco central, a Receita Federal vai ter tudo que você recebe registrado. 100%. Ela pode até cobrar o imposto direto na fonte, se ela quiser. Hoje, se é obrigado a fazer lá a declaração de imposto de renda e tal, não vai ter nem necessidade de ter mais esse negócio, porque ela vai ter acesso a tudo, ela vai conseguir ver tudo, e ela já pode cobrar direto lá na fonte se ela quiser. Quem faz declaração de imposto de renda sabe que a gente paga todo mês, à medida que a gente vai recebendo dinheiro, a gente vai pagando, gerando os DARFs. Depois a gente faz a declaração e pode ser que venha alguma coisa para ser corrigida, né? A pagar mais, ou pode ter uma restituição do imposto.
Que às vezes a Receita, por acaso, vê que cobrou dinheiro a mais do que deveria ter cobrado, né? Que é o comum, né? Por incrível que pareça. Todo ano eu recebo o dinheiro de volta da Receita Federal que eles me cobraram errado. Então, assim, galera, no tema de CBDC, stablecoin, a gente ainda tem a opção de entrar nela ou não. A gente tem a opção de comprar o stablecoin se a gente quiser ou não. Agora, no caso de CBDC, o governo vai obrigar a gente a usar esse negócio. O governo pode até falar assim, não tem mais necessidade de papel moeda. E aí a gente vai entrar... Eu, particularmente, se o Brasil impor uma CBDC, eu vou tirar todo o meu dinheiro de real e vou deixar meu dinheiro todo em alguma stablecoin forte, ou dólar, ou Bitcoin. Porque eu não consigo confiar que o governo não vai fazer alguma merda. Porque eu já tive vários problemas aqui no Brasil com moedas fiat. Vários problemas. Um juizinho de primeira instância que vai ali e julga arbitrariamente um processo e tira o dinheiro que tem na sua conta. O governo pode ir lá e travar sua conta do banco, irmão. E aí você fica rendido na história. Olha como é que é o cúmulo do absurdo. Eu vou contar uma história aqui pra vocês que aconteceu comigo, tá? Eu tive um bar em 2015. Eu já comentei isso no vídeo que eu falei sobre a história de como é que eu montei a minha empresa. Eu tive um bar em 2015. Em 2016, mais ou menos, eu fali. Tive uma dívida absurda. Mais de 200 mil reais em dívida. Então assim, eu não tinha dinheiro pra nada. Durante 1 ano e meio, eu fiquei zerado de dinheiro, dependendo de ajuda do meu padrasto e da minha mãe. E aí, por acaso, eu conheci uma pessoa no Rio de Janeiro e fui pro Rio de Janeiro. Tava trabalhando lá no Rio de Janeiro, comecei a me reerguer, comecei a pagar as minhas dívidas. Eu tava almoçando um dia com meu sócio meu falecido sócio, Rodrigo, no Outback. Quando eu fui pagar a conta do Outback, meu cartão não passava. Eu abri o aplicativo do banco e minha conta estava zerada. Eu vou até falar, na minha conta tinha 35 mil reais nessa época. Minha conta estava zerada. Liguei pro banco para entender o que tinha acontecido. A menina do banco falou assim, ó, recebemos uma ordem judicial para tirar todo o dinheiro que tinha na sua conta. E aí eles passaram lá qual era o número do processo e tal. Perceba, eu nunca recebi uma intimação. Quando eu fui olhar o processo lá, um oficial de justiça qualquer falou, entreguei essa merda e foda-se. Nunca recebi uma intimação. Não morava mais na minha cidade, morava no Rio de Janeiro. A pessoa que tinha aberto o processo não sabia meu endereço, então não fui intimado. Mas pelo fato do oficial de justiça falar que me entregou a intimação, o processo caminhou, chegou para uma juíza, a juíza olhou o processo, julgou a revelia. Nunca tive conhecimento desse processo, não sabia que ele existia. Só fiquei sabendo no dia que a juíza mandou tirar todo o dinheiro que estava na minha conta. Eu não tinha dinheiro para almoçar, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, eu não tinha dinheiro para poder pagar um advogado. E o valor da ação que a pessoa estava pedindo era 10 mil reais. A juíza mandou tirar 35 mil reais da minha conta. E foda-se. E foda-se. Meu sócio teve que pagar a conta do Outback. Eu tive que pedir dinheiro emprestado para minha mãe. Eu entrei em contato com um advogado amigo da família. Ele falou, cara, isso aí vai dar uma dor de cabeça do caramba para conseguir reverter. Os custos honorários do advogado vão ser quase o valor que tem lá, porque você vai ter que pagar os 10 mil da causa, que já foi perdida porque já foi jogada a revelia. E aí provavelmente daqui a 4, 5 anos talvez você vai rever 5, 6 mil reais, então não vale a pena aí começar um processo. E é muito difícil um advogado querer entrar nesse processo para receber daqui a 2, 3 anos.
Você vai ter que pagar a custo de advogado da outra parte, blá 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 blá. Resumo da ópera. Por causa de uma ação de 10 mil reais que eu nunca fui intimado, nunca fiquei sabendo do processo, eu perdi quase 40 mil reais. E foda-se, é assim que o Brasil funciona. E se o Brasil funciona desse jeito porco, você imagina tendo uma CBDC que a pessoa pode rastrear onde que você tem dinheiro e simplesmente ir lá e falar, pega a porra toda e foda-se. Eu, honestamente, se você tá confortável com isso, parabéns. Eu não consigo ficar confortável com um negócio desse. Eu não consigo confiar no Brasil, principalmente no judiciário brasileiro, na forma como é tocado esse país de merda, né? Como é que as liberdades são saciadas ali, como é que a gente não tem direito a porra nenhuma, a gente não tem posse de nada, né? O governo pode pegar nossos imóveis, pode pegar nosso carro, pode pegar nosso dinheiro e foda-se. E você tentar brigar com isso, você nunca vai ganhar, né? E você pode ficar puto quanto você quiser, porque o governo vai mandar lá no exército, na polícia, na aeronáutica, na porra toda. Então você não tem o que você fazer. Você pode gritar, chorar, fazer o que você quiser, espernear, que não vai resolver o problema. Então, como eu não confio nessa brincadeira, com CBDC eu confio menos ainda. Eu já não confio hoje. Que eu tenho liberdade para comprar dólar, para poder mandar, entendeu? Para poder comprar Bitcoin. Hoje, se eu quiser, eu faço um Pix, compro Bitcoin e acabou. O CBDC, simplesmente, o governo pode falar, ó, não aceitamos mais compra de Bitcoin. E aí, se você tentar fazer um Pix para uma exchange, vai ser negado. E você que se foda. Para governos totalitários igual a China, porra, total sentido fazer CBDC. Ó, chega ao cúmulo do absurdo que lá na China tem tempo máximo para você poder usar o dinheiro. Ó, se até o final do mês você não gastar seu dinheiro, o dinheiro vai voltar pro governo. Olha que beleza, né? Dinheiro pré-datado. Tem tempo para você gastar. Olha que legal, né? Vocês querem chegar a isso no Brasil? Se vocês não querem ver o Brasil, né, virar uma China, eu acho que a gente tinha que começar a ver esse tema com mais cuidado. A gente tem que entender sobre criptoativos. Meu trabalho aqui de falar pra vocês, cara, ó, isso aqui é desse jeito, é porque no meu entendimento, o conhecimento da tecnologia e de tudo que tá acontecendo é importante a longo prazo para todo cidadão do mundo. E não é mais uma possibilidade, é uma questão de tempo. Aceite isso e comece a estudar, porque senão lá na frente você vai ficar rendido. Para quem não lembra, quando teve, né, o confisco, se não me engano, foi um dos períodos que o Brasil mais teve suicídios e depressão. Então, assim, você quer passar por isso de novo? Tô falando que vai acontecer? Não sei como é que vai ser o futuro. Mas a facilidade que a CBDC dá disso acontecer é muito convidativo, né? Começa a dar problema na inflação, começa a ter uma guerra e tal, não sei o que, porra, confisca a porra toda aí, vamos parar o Brasil. E aí a gente vai liberando à medida que a gente quiser. Se tiver um disparo na inflação, a nossa inflação já tá altíssima, né? Se tiver qualquer outra merda acontecendo no mundo que a inflação dispare, isso é muito mole de fazer, cara. Porra, mas como que a inflação dispararia mais? Se acontecer outra pandemia, se começar uma guerra mundial, tem vários fatores macroeconômicos que podem fazer a inflação disparar. A inflação ela é resultado do aumento do consumo e você ter você tem mais demanda e menos produtividade. Então você tem menos produtos disponíveis no mercado e esse produto vai o quê? Vai aumentar o preço, porque você tem pouca quantidade para muita gente querendo, né? O que aconteceu? Todo mundo foi na pandemia, ficou em casa. Porra, preciso de uma cadeira nova para trabalhar em casa. Cadeira que custava R$120 foi para 800. E eu não tô brincando. Eu comprei as cadeiras do meu escritório do Vigia de Preço na média de 150 a R$200. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A mesma cadeira na pandemia estava custando R$800. Tinha mais demanda do que produto no mercado.
A DX Race, que é a empresa que faz essas cadeiras aqui que eu compro, tava pedindo 6 meses a 8 meses para poder produzir, para poder mandar a cadeira. E tinha fila de espera. Entendeu? Essa cadeira aqui eu comprei, eu fiquei esperando 4 meses ela chegar. Essa aqui que eu tô usando, essa vermelhinha. Então assim, se ainda não ficou claro, CBDC é uma aberração que não deveria existir. O Pix tá de bom tamanho. Deixa só o Pix tá bom. Não inventa moda de continuar com essa ideia de fazer real digital. Mas, se a população não entender o que é, quais são as consequências possíveis de uma CBDC, não vai adiantar nada. O negócio vai caminhar e vai acontecer. Eu vou fechar por aqui. O vídeo já tá bem longo. Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. A gente se vê numa próxima. Até mais.